Bom dia a todos e todas. Bom dia, pessoal. Também vocês já falaram bom dia umas 4 vezes, né, gente? Um prazer enorme estar com vocês mais uma vez, nesse evento já consolidado, que é a 12ª Semana de Educação. E hoje estamos no nosso 2º dia do Congresso de Educação e Protagonismo, cujo tema de hoje é Metodologias participativas nas práticas docentes e tecnologia digitais na escola. Para nós iniciarmos os nossos trabalhos, depois das poesias, depois da música, nós convidamos a representante da Secretaria Municipal de Educação, professora Dorine Albuquerque. Professora Dorine. Por favor, aqui comigo. Convidamos também os representantes das diretorias regionais de ensino, leste e oeste, professor Nivaldo Vicente, por favor. E professora Maria José. Eu passo a palavra para a professora Dorine e em seguida para o professor Nivaldo. Bom dia a todos. Com muita alegria, muito prazer de representar a Secretaria, assim como os meus colegas que estão aqui também representando a Secretaria Municipal da Educação. Eu sou supervisora da Rede Municipal de Educação e estou aqui com a missão de tentar dar um panorama para vocês sobre a Semana da Educação, né? Que a Semana da Educação não é só hoje. Nós já começamos desde o dia 18, nós estamos aí nas correrias, né? Tivemos o seminário de educação infantil das instituições colaboradoras, a abertura no Teatro Oficina do Estudante, com mais de 500 educadores. À noite nós tivemos o lançamento do movimento Educação Sempre. Acompanhem nas redes sociais, as fotos estão maravilhosas. E nós tivemos ontem um congresso de alfabetização e letramento e hoje o nosso congresso também. Ainda fica o convite para vocês participarem também. Hoje à noite vai ter online parte do seminário de educação infantil também. E na terça-feira que vem também nós teremos o dia inteiro de seminário de educação infantil das instituições colaboradoras, vai ser todo online também. E o propósito da semana, do comitê, é esse engajamento, inclusive do movimento em si, das escutas ativas. Não é só um ouvir, mas são as escutas ativas de todos os sujeitos dessa educação. Porque a educação não é só na escola que ela precisa acontecer, precisa ter o engajamento de toda a sociedade. E é esse o nosso objetivo, não só com a semana, mas com o movimento. Ontem eu disse que é bem apropriado para nós, que somos da educação, um movimento, porque nós vivemos nesse movimento, nessa dinâmica, nessa reconstrução sempre. Desconstruções e reconstruções fazem parte do nosso cotidiano, não é mesmo? E a gente ter parceiros que caminhem conosco, ter parceiros da sociedade que caminhem e se engajem conosco na educação das nossas crianças, é muito bom. Faz o nosso caminho ficar mais florido. É a água na peneira do Manuel de Barros. Muito obrigada pela oportunidade, bom evento a todos. Bom dia a todos e todas, que nós tenhamos um dia de trabalho bem interessante. Começamos um dia muito gostoso, né? Começar o dia com poemas, com histórias, com contos, música, né? Alunos aqui no palco nos representando.
me reporto um pouquinho, estar aqui no Regatas, né? Quero aqui cumprimentar a Cristiane, a Cláudia, a Adriana, né? Que estão por trás desse evento, que é super difícil de organizar, mas vindo aqui me deu uma vontade até de dizer um pouquinho. Nós estamos na Rua Maria Monteiro, né? Depois daquelas maravilhosas apresentações que vimos aqui dos alunos. Quem foi Maria Monteiro? Maria Monteiro, ela era conhecida como Zica Monteiro. Ela era uma aluna de música e ela foi reconhecida, ela era anônima. Aí, quando um dia ela cantou na inauguração da catedral, a Ave Maria, ela foi reconhecida por Dom Pedro II e a Rainha Elizabeth, que ofereceram a ela uma bolsa de música em Milão. E lá ela foi acolhida e recebida por Carlos Gomes. Olha que delícia, né, a gente sentir tudo isso numa semana de educação, porque foi isso que eu senti desses alunos que apresentaram aqui. Eles apresentaram umas MPBs que fazem com que a gente retome a nossa raiz, que é maravilhosa, porque o povo brasileiro não desiste nunca. E essa semana da educação, como eu faço parte do Comitê de Governança, a gente só tem a agradecer às meninas pela escolha do tema, educação e protagonismo, em especial protagonismo juvenil. Educação poderia resumir só no métodos, metodologias de se ensinar, mas é muito mais que isso, né? Educação, a gente trazendo na visão do Paulo Freire, ela é transformação e mais reinvenção da realidade nossa. Isso é muito importante. E aí a gente traz a protagonismo. Protagonizar é muito gostoso, porque a partir do momento que você vem para um evento desse, você pergunta, qual é o meu projeto de vida? Se um aluno me abordar hoje e perguntar, qual é o meu projeto de vida? Eu tenho essa clareza? Eu consigo responder? Porque a gente cobra isso deles. Então, pensando em educação, pensando em protagonismo, em sermos melhor, mas não melhor que outros, melhor que nós mesmos, a Semana da Educação só nos traz alegria. Que nós tenhamos um dia maravilhoso, meu muito obrigado, um parabéns mais uma vez aos professores, professoras, todos que estão aqui presentes, que sem vocês nada disso aconteceria. Meu muito obrigado. Bom dia a todos. Eu sou a Maria de Jesus Gama, sou supervisora de ensino da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Estou aqui representando a professora Patrícia, nossa dirigente, que está em férias. Então, é com muito prazer que eu venho nesta manhã, né, tendo participado, acho que de todas as edições da Semana da Educação. Então, só tenho que parabenizar a todos, né, os envolvidos. E são todos, são os professores, são os alunos, são os diretores, são os coordenadores e todas aquelas siglas, né, que hoje mudaram, mas são assim muitas pessoas trabalhando, principalmente dentro da escola, para que nós tenhamos assim um aluno melhor, né, um aluno mais consciente de sua cidadania, um aluno hoje a gente diz protagonista, mas é aquele que se envolve com a própria vida. E todos nós nos envolvemos com a própria vida, em primeiro lugar, e depois com a vida daqueles semelhantes que estão ao nosso redor, né? E protagonismo, ele não caminha sozinho. Ele tem que ter realmente ao redor algumas pessoas que ajudem a executar esse protagonismo. Então, protagonismo não é só do jovem, é do adulto, é da criança, é de todos, né? E que nós, assim, sempre caminhemos na busca de coisas melhores para nós, para os nossos colegas, para o país, para a nossa cidade, né? Para o nosso município, e que realmente a gente consiga, passo a passo, melhorar esse ensino que esses últimos 2 anos aí foram muito difíceis, mas eu não concordo com quem diz, é uma coisa insuperável, essa defasagem de ensino, de aprendizagem, é insuperável. Nada é insuperável quando se deseja, quando se luta por aquilo que a gente almeja, e que é
uma educação de qualidade para todos, ao alcance de todos, e que todos possam usufruir das benesses dessa educação. Então, bom dia a todos, e que nós continuemos, assim, no nosso dia a dia, a pensar sempre no nosso aluno, mas também em nós, né, na nossa saúde, para que a gente possa ter sempre alegria, né, e expectativa de que a gente vai chegar lá. E a gente chega, tá bom? Então, bom dia a todos e muito obrigada. E eu gostaria agora de convidar Jair Rezende, o representante da Fundação FEAC, grande parceira para a realização de todos os eventos voltados para a educação em Campinas. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu sou o Jair Rezende, da Fundação FEAC, mas também estou hoje representando aqui a Fundação Educar, as duas fundações que estão apoiando o evento, aliás, apoiam há muitos anos a Semana da Educação. Lembrar para vocês que esse ano foi criado em Campinas um movimento Educação Sempre. A semana foi trabalhada a partir do movimento Educação Sempre, e todos os temas que a gente está discutindo aqui foi longamente debatido de forma participativa pelo comitê gestor, composto pela Fundação FEAC, composto pela Fundação Educar, pelas regionais de educação Leste, Oeste, pela secretaria, com a presença dos diretores, do próprio secretário municipal de educação e de 4 grupos de trabalho que durante esse mais de um ano esteve trabalhando de forma muito participativa para a gente chegar aos temas e também colocar, anteontem à noite, né, fizemos o lançamento do movimento Educação Sempre. Para a Fundação FEAC é sempre um prazer, porque está na missão da FEAC a assistência social e a educação, em colaborar com o processo, com a discussão da educação na cidade de Campinas. E um outro ponto que eu acho super importante é o tema que a gente vai discutir hoje pela manhã. Hoje a gente vai falar, o tema é metodologias participativas e as tecnologias digitais, e a gente que vive num momento de tantas propostas controversas, inclusive sobre educação, falar de metodologias participativas, falar de participação na educação, que eu acho que quem está aqui entende que é o processo correto de falar de educação, é uma coisa sempre importante. A outra questão das tecnologias, e as tecnologias digitais sobretudo, não sei se eu posso falar isso, que a gente saiu da pandemia, mas o processo de pandemia fez, sobretudo, as empresas se adaptarem em processos de tecnologias digitais, a vida mudou, o modo de trabalho mudou, mas isso deixou muito claro as necessidades, eu acho, na educação, da gente ter mais acesso. Um grande desafio das tecnologias digitais foi o próprio acesso, os meios de acesso ao digital, que, na maioria desse país, encontrou dificuldade. Então, eu acho que os 2 temas escolhidos estão super importantes no momento, primeiro, pelos desafios impostos e por muitas propostas controversas na educação, quando a gente vai falar em participação. E o momento que a gente vive, tanto imposto pela questão da pandemia, mas pelo próprio momento que a sociedade vive, falar de tecnologias digitais na educação é um ponto muito importante. E um outro compromisso da FEAC, da Fundação Educar como investidores, é que a gente não está aqui somente para apoiar de forma financeira, com apoio que for a semana, o movimento, mas é também implantar dentro das nossas fundações projetos que impulsionem as temáticas que são discutidas durante a semana. Então, algumas dessas temáticas vão virar projetos que a gente possa apoiar durante o ano. Então, quero agradecer a todos a participação, falar que a Fundação FEAC sempre esteve, está e estará apoiando o processo juntamente com a Fundação Educar. E eu não posso aqui, gente, deixar de vir aqui e fazer uma homenagem a 2 pessoas. Tem uma série não dá para falar de todo mundo, mas em nome dessas 2 pessoas, agradecer muito a gente estar aqui.
durante esse mais de um ano de debate, a Cris e a Cláudia fizeram um trabalho assim enorme para a gente conseguir os recursos financeiros necessários, conseguir reunir os grupos, conseguir manter as reuniões, manter aquelas pessoas que tocam o bumbo para a coisa acontecer. Foram essas duas, e eu não posso, em nome da Fundação FEAC, deixar de reconhecer isso. Então, muito obrigado e boa manhã a todos, e aproveitem. E agora eu convido para subir ao palco as representantes dos GTs, professora Eneida Marques, professora Daniele Kobayashi, desculpe se eu falei errado, e Vanessa Soares. Por favor. Obrigada, Flávia. Obrigada, tá ligado? Eu falo. Bom dia, nós já lemos poesia juntos e agora vamos começar. Eu vou começar apresentando o GT. O nosso GT, por enquanto, se chama Cidade Leitora. E o propósito é promover o acesso e a dinamização das bibliotecas e dos espaços de leitura da cidade, de uma maneira geral. Para isso, buscamos as parcerias dos entes públicos e da sociedade civil para oportunizar experiências de leitura para a nossa cidade. Das ações que a gente tem feito até agora, as principais são elaborar o projeto de ação nos diversos espaços e mapear os espaços de leitura da cidade que está em processo. Tá? Bom dia a todos. Eu sou professora, especialista do currículo da Diretoria Campinas Oeste e venho representar aqui o GT de alfabetização. O referente ao GT de alfabetização, ele é composto por representantes das diretorias Campinas Leste e Oeste, pela Secretaria Municipal de Educação, e o nosso principal objetivo foi de discutir sobre as práticas de leitura e de escrita e como elas circulam nas nossas escolas, de que forma os professores já trabalham e de que forma nós podemos ampliar ainda mais essas questões. Para tanto, nós construímos uma trajetória reflexiva. Que trajetória foi essa? Foi uma trajetória que partiu da escuta ativa, daquilo que já desenvolvemos e já realizamos. Foi apresentado, né, nesse GT, como foi colocado há mais de um ano, as nossas discussões referentes às ações, referentes à análise dos resultados, inclusive das avaliações externas e internas das duas redes, e também foram pensadas em possibilidades do que poderia ser ofertado tanto a professores quanto para os alunos para ampliar as práticas de leitura e de escrita. Para tanto, chegou-se algumas ações que serão desenvolvidas. E esta semana, ela é a consolidação do início dessas ações. Ela representa para nós, inclusive, a abertura a esse diálogo e a abertura a essa reflexão. E vem aí, né, as formações para os professores dos terceiros, quartos, quintos e sextos anos, considerando esta ampliação das discussões e reflexões sobre as práticas de leitura e de escrita. Além disso, nós temos também na Secretaria Municipal o programa de leitura e de escrita, e a amostra que vimos hoje dessas leituras fazem parte da cidade leitora, transformar Campinas em uma cidade de leitores proficientes. Então, todas essas ações são algumas que realizamos aí e pretendemos dar continuidade aí, né, nos próximos, como a gente brinca, nos próximos capítulos. Agradecemos a participação da Cláudia, da Cris, né, por essas reflexões e por compartilhar conosco as nossas ações. Um bom evento a todos. Bom dia. A Cláudia falou para eu falar com o coração. Ó, meu coração.
Em primeiro lugar, eu quero agradecer o acolhimento. Cláudia e Cris, já uma trajetória de anos trabalhando junto. E trabalhar com a tecnologia, que é algo que eu gosto, tem sido maravilhoso, juntamente com a parceria do município, Diretoria Oeste e Diretoria Leste. E falar do acolhimento dos parceiros, dos meus parceiros do coração, do Núcleo Pedagógico, e não posso deixar de falar dos coordenadores, diretores e professores, que toda vez que eu estou na escola, eu tenho um feedback muito positivo do meu trabalho. E eu acho que é a partir daí que a gente começa. É trabalhando em equipe, é trazendo as dificuldades da escola, principalmente para debater e discutir dentro do comitê. Eu faço parte do comitê, junto com um grupo de trabalho, que estamos elencando alguns pontos da utilização de metodologias participativas e de tecnologias digitais. E, como o colega falou, né, depois ou agora de um contexto pandêmico, a gente tem alunos que vêm com a tecnologia digital para nós, professores, que temos que nos reinventar. O nosso próximo passo agora é uma escuta para atender de maneira mais participativa, mais assertiva e democrática o que está acontecendo, quais são as dificuldades que a gente tem encontrado na escola. Então, peço que vocês se atentem a isso e que nos ajudem colaborando com o que realmente acontece para que a gente possa conseguir colaborar um pouco mais com vocês. Meu muito obrigada. Antes de chamarmos o nosso primeiro convidado, eu gostaria de apresentar e já de agradecer ao trabalho dessa dupla, que são os nossos colegas, que possibilitam que o nosso evento seja acessível, né, para uma educação inclusiva, isso é necessário. Então, o nosso agradecimento à Alessandra Bruno e ao Diego, que são os intérpretes de Libras que estão conosco. Por favor, um carinho para eles. Gostaria também de saudar aos colegas educadores de todo o Brasil que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube, da Fundação Educar. Então, um bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando por esse modelo virtual. E aí começam as provocações da manhã, né? Porque esse congresso, desde ontem, trouxe para nós muitas inquietações. E hoje tenho certeza que não será diferente. E eu começo com uma indagação: como a perspectiva dos multiletramentos, atualizada para essa era digital, pode contribuir para o uso de novas tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e, claro, com foco numa educação crítica e cidadã. É exatamente sobre esse tema que o nosso primeiro convidado fará a sua exposição, que é o professor Petrilson Pinheiro, por favor. O professor possui graduação em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado no Programa Interdisciplinar em Linguística Aplicada pela Universidade também do Rio de Janeiro, doutorado em Linguística Aplicada pela Unicamp, pós-doutorado pela University of Illinois, nos Estados Unidos, é professor e diretor associado do Instituto de Estudos da Linguagem, na Unicamp, atua no programa de pós-graduação em Linguística Aplicada da Unicamp, nas áreas de linguagem, educação e sociedade, é coordenador do grupo de pesquisa do CNPq, Multiletramentos na Escola, por meio da hipermídia, que envolve alunos de graduação, mestrado e doutorado do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp. Vem desenvolvendo pesquisas em ensino-aprendizagem de língua materna, através do uso de tecnologias digitais da informação e da comunicação, interface entre letramentos escolares e não escolares em ambientes hipermediáticos, multiletramentos e formação de professores, produção textual, desinformação e ética na internet. Muito obrigado pela sua presença. Agora é com você. Obrigado. Bom, acho que prefiro ficar. Posso ficar em pé? Pode sim. Bom dia a todas e todos. Muita alegria, muita satisfação e honra estar aqui aí na abertura do evento. Acho que é um evento tão interessante para discutir educação.
Então, não podia deixar de agradecer a organização do evento, em especial a Cláudia, com quem a gente manteve, né, contato aí pelo WhatsApp. A Cláudia sempre muito preocupada em me dando ali um retorno constante, né, do que a gente poderia falar. Inclusive, eu vou fazer uma confissão, posso fazer aqui, né? Na verdade, eu fiz uma mudança na minha apresentação, porque nós estamos num contexto político que eu acho que mereceria fazer uma mudança, enfim. Então, mas ela não vai ser... eu tentei manter a minha apresentação igualmente política, mas não marcando isso de forma mais explícita. Porque, antes de tudo, eu entendo que todo professor, e eu sou professor, e como todo educador, é um ser político, né? A gente não tem como não se posicionar frente à realidade. A gente se molda em relação à realidade, a realidade nos molda e a gente se constitui em função disso. A gente não tem como ficar neutro, imparcial. Por isso que não existe a ideia da imparcialidade, de nós sermos neutros na educação e na vida, porque na vida a gente não consegue ser. Se a gente não consegue ser na vida, a gente vai conseguir ser na educação. Então é também uma provocação para a gente pensar, né? O que não quer dizer, e por isso somos ideologicamente sim construídos, né? O que não quer dizer que nós vamos determinar um modo de pensamento porque pensamos de uma determinada forma, mas é trazer a possibilidade de discussão sobre isso que enriquece qualquer contexto de ensino. E um pouco disso que eu vou falar, porque justamente comparando... obrigado. Eu passo para frente aqui, né? Isso. Comparando os processos de conhecimento em duas abordagens que eu vou chamar de abordagem didática, que é a abordagem, acho que todo mundo está bem familiarizado, uma abordagem mais tradicional, a abordagem crítica, e como é que a gente pode pensar isso dentro dos multiletramentos. Isso está mais ampliada, essa discussão está mais ampliada no livro Letramentos, que saiu no final de 2020, do qual eu sou coautor, né? Ela é uma versão brasileira de um livro que já está na segunda edição em inglês, né? Literacies, dos autores Bill Cope e Mary Kalantzis. E para mim foi um trabalho muito interessante e eu convido todos vocês a conhecerem o livro, né? Bom, primeiro, por que multiletramentos? Qual é a ideia de multiletramentos? Vou tentar ser bem sucinto aqui para chegar no meu ponto, né? Eu acho a ideia do multiletramentos, ele se remete a dois multis, na verdade, né? Primeiro multi é entender que a gente está numa ordem global, né, numa nova ordem, nova então, quando o termo foi inventado, né, há 25 anos atrás, global, cultural, institucional, emergente. Então, a ideia de que a gente tem que lidar cada vez mais num contexto multimodal. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Mas também o outro multi, que a gente precisa trabalhar e que às vezes é muito pouco lembrado, sobretudo quando se fala em tecnologia, se fala muito em multimodalidade, hipermodalidade, no aspecto tecnológico em si, e se esquece um pouco o segundo, que é a questão do multiculturalismo, multilinguismo, a gente lidar com uma sociedade que a diversidade cultural e linguística é cada vez maior. E a gente precisa lidar com isso, né? Então, a multimodalidade é a ideia de entender que todo significado é construído multimodalmente. Agora, por exemplo, enquanto eu estou falando com vocês aqui, né, eu estou construindo significado multimodalmente visual, escrito, a maneira como eu me coloco aqui, né, e todo o posicionamento, os espaços que são ocupados, isso é multimodal. Então, o linguístico, o escrito, que é o que está, por exemplo, projetado ali, faz interface com o oral, com o que eu estou falando, com o visual, com o áudio, com o gestual, com o tátil e por aí vai, né? E, claro, que isso assume um novo escopo com as novas tecnologias da informação e da comunicação. A gente tem presenciado, inclusive para pensar as próprias dificuldades que, por exemplo, nós tivemos durante a pandemia, né? E o segundo multi, que é o multilinguismo, o multiculturalismo, entendendo que as vivências, né, dos nossos estudantes, das pessoas em geral, elas, por um lado, elas são cada vez mais globais em função do uso das novas tecnologias,
né? As pessoas têm acesso ao que acontece no mundo inteiro, né, pela internet. Então, isso é entender como é que a gente lida com a diferença, porque aí você tem, sim, uma maior diversidade linguística, cultural, e isso fica muito saliente, né? E aí, como é que a gente negocia diferenças? Se a gente, primeiro, um trabalho de reconhecimento. A gente não consegue negociar diferenças se a gente não as reconhece, se a gente não entende que elas fazem parte do nosso contexto. Basta olhar no nosso contexto específico de sala de aula, as diferenças já estão ali, né? Então, a gente precisa pensar um ensino voltado para projetos que considerem essa diversidade, deem visibilidade às dimensões profissional. Claro que a gente está pensando o mundo profissional, o mundo do trabalho, mas o pessoal também, e de participação cívica. E aí eu vou focar, sobretudo, nesse último eixo, que é da participação cívica, né? Então, e aí uma forma de pensar, como é que a gente pensa esses dois multis? Porque ali é conceitual, tá? Mas como é que a gente operacionaliza isso? Então, a perspectiva dos multiletramentos vai trabalhar com 4 movimentos que eu acho que são importantes para entender como é que essa perspectiva, esses dois multis podem ser trabalhados. Então, a prática situada, a instrução explícita, o enquadramento crítico e a prática transformada, né? A prática situada, o que é a prática situada? São as experiências de mundo, né, e significados que a gente constrói, quer dizer, baseados no mundo real. Mas que significados são esses? São aqueles que vêm dos nossos alunos, dos nossos professores. Por isso, situado, eu parto das experiências desses alunos, desses professores, para construir sentido, né? E começando ali em situações locais em que eu simulo essas experiências para pensar, então, em espaços públicos. Então, primeiro partindo do local, né? E aí eu tenho a instrução explícita, que trabalha metalinguagem. Por exemplo, quando se ensina gramática, a gente está falando de metalinguagem, né? Então, e aí é que eu ensino não só baseado na experiência, mas eu tenho um conhecimento que já está construído. E aí a instrução explícita, é trazer isso explicitamente. Que conhecimento está relacionado àquilo que eu estou abordando, né? Para poder pensar, para poder ter uma compreensão sistemática, analítica e consciente daquilo que eu estou trabalhando, daquilo que eu estou ensinando, né? Aí eu penso o enquadramento crítico, que é o meu foco aqui, né? Que é, então, a análise e interpretação do contexto social e cultural, porque não dá para eu ensinar, como eu falei aqui no começo, sem olhar para o contexto social e cultural no qual eu estou inserido, no qual os meus alunos estão inseridos, né? Entendendo que também é um contexto político, ideológico, que pode estar implícito ou explícito, né? E olhando, então, para aquilo que eu já estou trabalhando com esses alunos. É ter um olhar crítico sobre aquilo, né? E, por fim, a prática transformada, que então, o resultado dessa transferência, né? Uma vez que você já trabalhou aquele conhecimento que foi local, por meio da prática situada, trabalhou isso, indo ali, trazendo metalinguagem e tendo um olhar crítico, como é que eu posso pensar esses significados construídos para pensar aplicação e intervenção em outras práticas, pensar em diferentes contextos. Como é que eu replico isso de uma certa forma, de um contexto, levo isso de um contexto para pensar outros contextos, outras realidades, né? E aí eu consigo pensar em prática transformada. Então, esses eram os movimentos originais da perspectiva dos multiletramentos, nesses 4 movimentos. E aí eles foram, então, ressignificados para pensar mais os alunos, para pensar mais como os alunos vivenciam, sair mais do ensino para pensar, inclusive, o processo de aprendizagem, como é que os alunos se apropriam desses movimentos, que também, aí, a correlação, né? Então, a prática situada está relacionada ao experienciar. Eu experiencio o conhecido, aquilo que me é familiar para experienciar, então, o novo, né? Eu conceitualizo, nomeando as coisas, conceituando, trazendo conceitos, até pensar teoria, para pensar mapas conceituais, enfim. Eu analiso funcionalmente, faço uma análise sobre determinados conceitos, relação causa e efeito, até chegar criticamente. E, por fim, eu procuro aplicar, desde eu aplicar apropriadamente, até a poder ser capaz de aplicar criativamente, né?
Claro que esse movimento, ele não é, e aí acho que o desenho aqui ele mostra bem, a figura, ele não é linear, né? Você pode experienciar o conhecido, experienciar o novo, você conceitualiza, mas você pode voltar a experienciar novamente. E analisar e voltar a experienciar, aplicar. E aqui eu usaria um movimento, ele é circular, mas ele também é espiral. Por que é espiral? Porque cada vez que eu volto nesses processos de conhecimento, mas cada vez que eu volto de uma maneira diferente, nunca da mesma maneira, porque já houve aprendizagem nesse processo. Então, quando eu volto em cada processo, eu penso isso de uma maneira diferente. E claro que qualquer abordagem, se a gente for pensar qualquer abordagem, desde a mais tradicional possível que vocês possam imaginar, ela trabalha com esses processos de conhecimento. Por exemplo, quando você olha, a gente vai ver aqui, quando você olha o ensino de gramática bem tradicional, ele vai trabalhar, por exemplo, com conceitualizando ali. Né? Então, aqui eu tenho um quadro que também eu explico, mas a questão é, como é que eu mesclo esses 4 movimentos? Como é que eu trabalho com esses movimentos? Né? Então, quando eu falo do conhecido, eu estou pensando em estudantes que trazem para a aprendizagem, trazem suas perspectivas, seus objetos, trazem suas formas de comunicação e informação que lhes são familiares. Quando eu estou pensando novo, eu estou pensando nesses estudantes imersos em situações e informações que eles estão observando algo novo. Eles estão tentando pensar um novo a partir desse conhecido. Né? Quando eu penso conceitualizando por nomeação, eu estou pensando os estudantes agrupando informações em categorias, né? Por exemplo, conceitos em categoria, classificando os termos, quando eles estão fazendo isso. E numa perspectiva tradicional, a gente trabalha com isso. Né? Então, quando eles fazem generalizações, estão trazendo teorias, eles fazem isso. Quando eles analisam conexões lógicas, relações entre causa e efeito, né? Eles estão trabalhando, analisando funcionalmente. Mas quando eles avaliam as perspectivas, interesses e motivos próprios e de outras pessoas, aí eles já estão analisando criticamente. E quando eles estão, então, eles testam seus conhecimentos em situações reais ou simulados para ver se funcionam, né? Eles já estão aplicando. Né? Mas até pensar num exercício bem tradicional de aplicação, eles estão aplicando aquilo. Mas quando a gente está pensando eles fazendo uma intervenção inovadora em algum contexto, né, criativa, né, eles estão expressando suas vozes, aí a gente está pensando em aplicação crítica, criativa. Né? E aí eu penso, então, como é que eles se conectam? Aí é para ficar mais claro isso que eu estou falando aqui, esse processo de conhecimento com as 2 abordagens. Quando a gente pensa na abordagem didática, né, que é o ensino, pensar o ensino de gramática, por exemplo, tradicional, eu estou pensando, eu estou lendo, experienciando o novo, o experienciar o novo é o principal, então você trabalha muito com textos literários, de alto valor cultural, o cânone, né, pensem no cânone literário, né? Você está conceitualizando por nomeação, está aprendendo termos gramaticais, né, e conceitos literários. E com teoria, você está aprendendo regras ortográficas, quando você está aprendendo regras gramaticais, você está aprendendo escolas literárias, né, movimentos literários. Né? Você está trabalhando esses elementos dos processos de conhecimento. Mas... Então, eu queria chamar a atenção que a abordagem em si, tradicional, ela não é... Eu não estou aqui para criticar a abordagem didática. Eu estou para mostrar que ela tem elementos que podem ser usados num processo de ensino e aprendizagem. Agora, ela precisa ser complementada com outros processos de conhecimento. Por exemplo, na abordagem didática, a gente não vê os outros processos de conhecimento, como, por exemplo, ali, aplicando criativamente, né, analisando criticamente, mesmo analisando funcionalmente, ele ocorre, mas não é o forte. Esses são os elementos mais fortes de uma abordagem didática. E como é que isso se materializa na prática? Né? Vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo aparece no livro Letramentos, em que eu descrevo a situação. Isso foi uma professora do 4º ano, que ela vai trabalhar com os alunos o poema do Manuel Bandeira, o Pardalzinho. Né? O Pardalzinho nasceu,
livre, quebraram-lhe a asa. Sacha lhe deu uma casa, água, comida e carinhos. Foram cuidados em vão. A casa era uma prisão. O pardalzinho morreu. O corpo, Sacha enterrou. No jardim, a alma, essa voou para o céu dos passarinhos. E aí, eu descrevo lá a atividade, ela trabalha, e qual era a ideia dela ali? Primeiro, ela até começa com o experiencial conhecido, que é o primeiro movimento que eu mostrei para vocês, de perguntar as experiências deles. Aí alguns alunos, algumas crianças começam a falar, eu já tive um canário que morreu também, enfim, né? E aí eles começam a falar dos passarinhos, dos animais que tiveram de estimação, que já morreram. E aí ela fala, tudo bem, tá bom, que legal, mas isso acontece mesmo, mas agora vamos voltar para o poema. Vamos voltar para o poema, quer dizer, você já não houve, ela não conseguiu estabelecer conexão entre o experiencial conhecido, aquela experiência que eles tiveram, com a experiência, inclusive, estética com o poema, né? E aí o trabalho dela fica muito focado, por exemplo, que ela queria trabalhar rima. Então, que eles encontrassem as rimas nesse poema. E aí ela, claro que, e aí ela vai focar nisso, então é um aspecto formal, é experiencial novo, mas a partir de uma experiência muito gramatical, um elemento estético, uma metalinguagem muito específica, como o próprio termo rima, né? Que ela vai explicar para eles o que é rima, enfim, vai trabalhar isso e vai querer exemplo. E aí a própria leitura do poema em si, ela fica... e aí eu vou comentar aqui no final, que era uma possibilidade, né? E, inclusive, ela faz isso, a experiência dela usando, porque isso foi, né, também, ela usa uma tecnologia, né, ela vai fazer isso de uma forma, inclusive, online, então ela poderia explorar ali várias questões relacionadas a outros poemas, porque eles teriam acesso, enfim, a consulta rápida, mas ela não fez isso, né? E a abordagem, quer dizer, quando a gente fala então da abordagem crítica, como é que, e aí eu trago aí a pedagogia dos letramentos críticos, ela vai ter então a ideia de uma orientação para esse pensamento crítico. Então aprender a ver o mundo a partir de múltiplos pontos de vista, não assumindo que as coisas são exatamente o que os textos dizem que são. Aprender a questionar textos e interpretar os múltiplos interesses humanos neles expressos. E aí aqui no começo da apresentação foi falado aqui o foco muito na leitura, quer dizer, como é que a gente lê, né? Como é que a gente lê um poema como esse, ou lê qualquer coisa, sem olhar, sem levar em consideração esses múltiplos interesses que estão ali em jogo, né? Então, a leitura, ela fica uma leitura diminuída, uma leitura menor, porque você não consegue tratar dessas questões, né? E aí, quais são os pontos, então, que são interessantes nessa abordagem? Entender que, primeiro, os nossos estudantes são atores sociais. Tudo bom, Marcelo? Levando questões, então, de interesse pessoal e público, que eu acho que isso é fazendo com que eles possam, então, identificar seus problemas e desafios atuais. Abordar, inclusive, questões para as quais não há respostas fáceis. Isso é interessante. Porque o professor, ele vai, claro que quando a gente fala do professor, ele quer trabalhar o máximo possível na sua zona de conforto, né? E aí, inclusive, para dar as respostas. Mas se você está trabalhando numa zona em que as respostas não são fáceis, sobretudo quando você lida com contextos com novas tecnologias, quando, por exemplo, já casos dessa mesma professora que relata que o aluno estava usando um celular em sala de aula, e a professora, de repente, falou, numa dessas aulas, inclusive trabalhando o próprio poema, ele diz assim, professor, mas isso que você falou não está aqui, eu pesquisei aqui na internet, não é isso, né? E aí ela falou assim, não, mas isso aí está errado, você tem que ouvir o que eu estou falando. E aí fica difícil você pensar dessa forma, porque você pensa, bom, então, claro, no limite o professor pode dizer, proíbe o celular em sala de aula, você não usa, não quero consulta, né? Mas é desconstruir a própria ideia aqui, que está implícito também aqui, de que o professor é a única fonte do saber em sala de aula. Ele não é. E aí, mas isso para o professor é difícil,
porque ele não consegue, em muitos casos, se ver como ele está concorrendo realmente, né? E aí, eu chamo a atenção até para a origem da palavra, ocorrendo junto. Tem outros conhecimentos, outros saberes que estão concorrendo ali, junto com o saber do professor. Então, ele entendendo esse processo, que ele também está num processo de aprendizagem. Então, ela poderia, por exemplo, ter dito, aí está assim, então vamos fazer o seguinte, vamos considerar isso que você está falando, vamos transformar isso numa pesquisa. Vocês vão pesquisar sobre isso em casa e a gente vai discutir isso na aula que vem. É uma postura muito diferente do que ela dizer, olha, não, isso aí está errado, o que importa é o que eu estou falando. Né? Então, é um pouco isso. Então, e aí você tem a possibilidade de desenvolver espaços para modo de expressão que foram historicamente negligenciados e desvalorizados na escola, como, por exemplo, a possibilidade de dar voz aos alunos nesses contextos, né? Pensando numa aula. E, por isso, envolve um trabalho que possibilita refletir sobre as identidades sociais. Quem são esses alunos, são esses professores, como é essa relação, que identidades eu construo nesse processo. Porque o professor, há outras identidades que concorrem com a identidade do professor aí. A identidade de um pesquisador, alguém que também... Pesquisador num sentido mais lato, mais amplo, né? Em que é aquele que pesquisa, que vai pesquisar aquilo que ele está ensinando, para se familiarizar mais com aquilo, inclusive com as próprias dúvidas que ele tem e que os alunos têm, né? E aí eu volto... Foi? Acho que não. Não. Aí, foi. Não. Aí eu volto no poema e digo o seguinte, bom, ela, por exemplo, e aí ela, num outro trabalho que essa professora depois participou, e aí foi um trabalho que a gente desenvolveu por meio de um projeto de pesquisa, que era tentar trabalhar essa abordagem crítica, era inclusive, olha, primeiro se discutiu, bom, qual é a questão aqui, ou qual é o ponto? Bom, a questão da liberdade, né? Ou seja, no limite, esse passarinho, quer dizer, ele preferiu, quer dizer, para ele a liberdade era um valor tão importante que ele preferia não viver num mundo em que ele não tivesse liberdade, né? Então, como é que isso é uma metáfora para a gente pensar uma série de coisas? E aí, por meio do uso, inclusive um trabalho que a gente fez com o Twitter, né, ela trouxe elementos, e aí para pensar o contexto político atual, e aí foi o momento quando na minha fala eu falei que eu tinha mudado a minha apresentação, porque eu ia trazer exemplo, mas o exemplo ele era bem característico, não do contexto político exatamente atual, isso foi final de 2020, né? Então, já tem 2 anos, mais próximo, digamos assim. Mas eu acho que... e aí se discutiu, por exemplo, a questão de... fazendo correlações com vários elementos que a gente tem no contexto político, né, em que, por exemplo, a liberdade ela é cerceada, e aí os alunos puderam fazer essa correlação, porque era a ideia de que fazer uma análise crítica para chegar a pensar outros contextos, a possibilidade, que aí, na perspectiva dos multiletramentos, a gente chega à prática transformada, quando você, por meio de uma análise crítica também, você consegue pensar e expandir para além disso, e para pensar outros contextos. Como é que a leitura disso aqui pode ser expandida para outros contextos, né? E aí, então, os letramentos críticos, eles experienciam o conhecido, porque eu quero saber as vivências desses alunos, eu não tenho como fazer uma análise crítica, ou esperar que os meus alunos façam uma análise crítica, sem que eles expressem suas identidades pessoais e sociais, sem que isso venha à tona, né? Analisar criticamente, obviamente, né? Porque em que eles interrogam as motivações relacionadas aos significados comunicados no mundo de maneira crítica e reflexiva, e a possibilidade de aplicar criativamente, quando se trata de fazer textos inovadores por meio de novas mídias, né? Podendo expressar suas identidades, interesses e perspectivas. Quer dizer, a ideia aqui, então,
é de que esse aluno, de alguma forma, pudesse pensar, a partir de um exemplo, outros exemplos, poder levar isso para outras realidades, né? Então, e ali era um contexto de... eles analisaram, por exemplo, um tweet, né, de um político, né, não vou falar quem é o político, mas... e ele analisava o tweet político e eles viam como esse tweet, né, ele tinha, né, ao não se dizer ideológico, ele era altamente ideológico também, né, porque ele se colocava nisso. E como é que eles fizeram uma análise crítica disso e como é que eles aplicaram criativamente? Eles escreveram um post em resposta àquele tweet, né, elaborado colaborativamente pelos próprios alunos. Eles elaboraram uma resposta para esse político, né, e, bom, se o político lê o que ele achou, a gente não sabe, mas eles elaboraram uma resposta e postaram essa resposta, publicaram essa resposta a partir de uma discussão que envolveu, né, todos os alunos da turma, em relação àquela, porque aí entra a questão da tecnologia, que eu acho que é fundamental, porque, primeiro, ela precisa ser uma via de mão dupla aí, e eu acho que esse exemplo ele consegue atingir isso, né? Eu não posso usar a tecnologia pela tecnologia em si, porque senão eu posso estar só replicando aquilo que eu já poderia fazer sem a tecnologia. E se eu consigo fazer sem o uso da tecnologia, não faz muito sentido eu usar. Mas, por exemplo, o fato de eu poder dar voz, né, aos alunos, deles poderem se expressarem num canal tão amplo como o Twitter, né, isso possibilita a eles dar voz. Mas eu poderia também ter um canal no Twitter em que eu continuasse trazendo coisas sem qualquer reflexão crítica sobre isso. Ou trazendo... claro que trazer conhecimentos, por exemplo, de certa área do saber, são interessantes como forma de divulgação de conhecimento. Isso é importante. Isso em si é importante. Mas refletir sobre isso, sobre a realidade, é um passo além. E eles conseguiram dar isso ao postarem essa resposta, né? Então, e aí eu convido vocês, né, eu fiz isso também está discutido no próprio livro, enfim, mas convido vocês também a ler os trabalhos. Enfim, e aí eu não sei como é que eu estou de tempo? Tá bom. E aí eu queria também chamar a atenção para, então, aí esse quadro comparativo, né, em que eu trago, então, essas duas abordagens, comparativamente. E aí eu queria, novamente, reforçar aqui que a ideia não quando eu trago esse quadro comparativo, não é, de forma alguma, dizer que, por exemplo, essa é ruim ou essa é a boa. A ideia é tentar ver a coisa de maneira complementar. Só que o quadro, visualmente, ele é mais fácil de você poder entender, né, as duas abordagens, né? Claro que, numa abordagem crítica, né, você está pensando, você está olhando, e aí o exemplo do Twitter era isso, pensar valores democráticos, agir sobre questões e problemas reais no mundo, né? E a pedagogia, na abordagem didática, ela trabalha com regras formais, habilidade mecânica, mas essas regras formais, elas têm a sua importância para pensar formas como eu vou agir nesse mundo. Então, mas ela tem um momento ali, né? Eu sempre gosto de dizer, ensinar a gramática, por exemplo, ela é fundamental porque ela tem momentos ali em que ela faz sentido, né, em que ela vai poder responder a certas expectativas, a certas possibilidades de saber que são relevantes para entender uma determinada... Inclusive para eu ter argumentos para construir certos... a minha estrutura, ou aquilo que eu quero falar, né? Então, mas ela por si só, ela não dá conta, né? E aí, pensar, então, um sujeito que ele vai ser ativo, participativo, pensar que ele tem ali e, portanto, responsável pelas ações que ele toma, né? Então, por exemplo, quando os alunos postam uma resposta no Twitter,
no Twitter, né, um post em resposta a um político, ele está assumindo a responsabilidade, inclusive sabendo que aquele comentário, aquela resposta que ele está dando, vai ter comentários em resposta àquilo, né? Então, e aí é interessante, porque ele primeiro tem que ser uma resposta curta, né? Então, é claro, a ideia ali, vocês sabem, no próprio Twitter, é que não seja uma resposta longa, e os próprios comentários também não vão ser, mas eles podem vir muitos comentários contrários, enfim, criticando essa resposta. Então, eles assumirem isso. Mas eu só assumo quando eu me coloco como participativo nesse processo, né? E aí, ao passo que aqui não, se eu trabalho com um conhecimento que ele me é dado de uma forma sem questionamento, como o exemplo da professora que eu dei, que o aluno consulta no celular e ela manda desligar e fala, olha, o que importa que eu estou falando, ela é algo que eu estou tornando de alguma forma esse aluno passivo, né? Por exemplo, pensem, vamos comparar aqui bom, eu era garoto, acho que talvez as pessoas devem lembrar, que é um pouco mais velho, vai lembrar das enciclopédias que eram vendidas nas casas, né? Então eu lembro assim de uma cena do vendedor vindo vender enciclopédia na minha casa. Eu era criança e ele, né, vinha fazer divulgação, vender, né? E, quer dizer, aliás, era o sonho de consumo ter uma enciclopédia em casa. Agora, aí, quando o professor pedia para fazer pesquisa em casa, era pesquisa onde? Bom, pesquisa na enciclopédia. Então, você ia lá, consultava o verbete e escrevia e entregava o trabalho para o professor. E aí, se a gente compara isso com a Wikipédia, aí no curso que tem o mesmo nome do grupo de pesquisa que eu coordeno, que é um curso de extensão que alguns orientandos meus têm oferecido e eu tenho coordenado, e a gente vê, por exemplo, aí eu lembro dessa cena da professora perguntando, quando a gente falou de novas tecnologias, falamos da Wikipédia. Aí ela disse, eu falei assim, você trabalha com a Wikipédia? Ela falou assim, não. Por que você não trabalha? Ah, porque a Wikipédia tem muita informação errada. Eu falei assim, tem informação errada, sim. Eu falei, que bom que tem. Que bom que tem informação errada. Por quê? Porque é a possibilidade que você tem de ser crítico em relação a essas informações. Você tem a possibilidade ali de, olha, naquele contexto, dizer, olha, agora eu posso, então, rever isso. E por que não desenvolver um trabalho com os próprios alunos de rever aquele verbete da Wikipédia? Como eu faço isso? Quais são os meios, né, de eu atuar, por exemplo, na Wikipédia para poder, olha, o verbete tem problemas. Então, se desenvolve um trabalho de pesquisa com os alunos em que eles vão pesquisar e não simplesmente... Então, e a ideia, quer dizer, se por um lado a gente está lidando com um contexto que é caótico do ponto de vista da informação, do conhecimento, então aí as fake news para provar isso, né? E é caótico, porque cada vez mais ela vem empacotada de uma forma tão real, tão... que a gente acaba acreditando. Sobretudo se a gente não tem a própria capacidade de sair das bolhas. Sair das bolhas implica ser ativo, ser participativo, entendeu? E atuar é olhar para isso. Quando a gente se limita ao ficar dentro daquelas bolhas, a gente está sendo complacente. Essa é a questão. Então, e aí, claro, os próprios termos a gente vai precisar rever, né? Então, por exemplo, numa perspectiva mais didática, a gente vai falar em treinamento, enquanto numa perspectiva crítica, a gente fala em educação, né? E quando a gente fala na abordagem didática, a gente está falando em reprodução de conhecimento. E aqui eu estou falando de transformação, em que eu falo transformação que ela é pessoal e ela é social, porque ela valoriza as identidades pessoais, as identidades sociais, né? Então, é olhar para isso, né? E aí é claro que a gente se coloca, isso nos faz nos colocar em outros papéis, em outras realidades. Porque, no limite, e aí essa professora, também a mesma que disse que não usava a Wikipédia, quando ela fazia pesquisa na internet, porque ela dizia, e aí é o que eu falei agora há pouco, o cuidado que a gente tem que ter ao usar novas tecnologias para não estar replicando práticas antigas, ela dizia, eu levo meus alunos ao laboratório de informática,
E aí eles pesquisam na internet, eles usam o Google, enfim. E aí como é que eles fazem a pesquisa? Eu quis saber. E ela disse, olha, eles acham informação, enfim, tal, aquilo que eles estão pesquisando. Só que o que eles faziam antes? Eles usavam a impressora da escola, imprimiam e me entregavam, né? Aí eu achava isso muito ruim, porque eles pegavam ali, jogavam, davam um Ctrl+C, Ctrl+V e botavam num Word ali, imprimiam e entregavam para ela. E aí qual foi a ideia que ela teve? De andar para passá-los a copiar o que eles pesquisavam. Eu falei assim, tá, então você só perdeu, mas eles levavam 5 minutos para fazer isso, agora estão levando 30, né? Quer dizer, vejam que a lógica ainda é de uma reprodução, só mudou a forma, né? Virou quirográfico o negócio, né? Voltou a ser a mão, mas e aí? Então a questão é como é que eu não replico isso? Eu preciso está embutido aí novos valores. Então uma abordagem que ela seja complementar, em que eu olhe, por exemplo, para a questão da gramática, eu vá pensar o ensino formal, mas eu preciso pensar isso atrelado a uma perspectiva em que eu coloque esse aluno numa posição crítica. Olha, por exemplo, está aí o contexto das fake news que nos deixam mentir sobre isso. Cada vez mais estamos num mundo em que as tecnologias nos colocam esse desafio. Quanto mais complacentes nós formos, mais fake news, mais sujeitos a fake news nós vamos estar. Essa é a questão, né? E aí, trabalhar uma perspectiva crítica implica uma série de coisas, mas implica, sobretudo, e aí é claro que não dá para deixar de falar do Paulo Freire, né? Que antes de ler, enquanto ali, aí eu poderia ter colocado nesse quadro também, né? Terminado com ele assim, mas eu termino falando, não escrito, como última linha ali, né? Na coluna de cá, aqui eu vou ler primeiro a palavra, né? O foco está na leitura da palavra, ali está na leitura do mundo. Então eu vou ler, e aí era justamente para o Paulo Freire isso, quer dizer, eu preciso ler o mundo antes de ler a palavra, né? E aí a ideia de que, e isso ser muito mal interpretado, inclusive, porque muita gente acha que quando Paulo Freire fala ler o mundo antes de ler a palavra, está querendo dizer que ele não está privilegiando, por exemplo, questões formais no ensino de alfabetização, que não é nada verdade, né? Aliás, acho que se a gente seguisse as ideias de Paulo Freire, a gente estava muito mais avançado. Enfim, mas a questão é essa. Então, ler o mundo implica, mas como eu, como sujeito, me coloco nesse mundo, né? E aí a palavra, ela vem a reboque disso, né? Não vou comentar o exemplo, né? Não vou, mas vou deixar em suspense isso. Mas eu convido a vocês a ler um livro e me coloco também à disposição para a gente conversar, para a gente bater um papo e também contatos. Quem quiser também depois saber, quiser mais especificamente, eu posso mandar por e-mail também. É isso, muito obrigado. Para cá. É impossível não provocar esse professor agora, né, gente? Não tem como, não tem como. Claro que eu não vou pedir para ele dizer qual é o exemplo, mas me preocupa muito que quando ele faz a exposição de uma abordagem didática e de uma abordagem crítica, eu fico pensando o quanto nós temos errado, nós educadores de uma forma geral, ao longo dos anos, né? A ponto de chegarmos em negar aquilo que deve nos guiar, que é a ciência, que é o conhecimento científico, e mais do que isso, a gente ter, entre educadores, profissionais de educação, pessoas que endossam um discurso de negação. Isso é absolutamente inédito no meu pensamento, eu nunca imaginei que nós pudéssemos chegar a esse ponto. E aí, professor, eu gostaria, assim, para a gente poder encerrar esse momento de fala, sobre o enquadramento crítico, há uma dificuldade muito grande no momento atual
de professores e professoras colocarem, por exemplo, análise de discurso, né, dessas narrativas que correm pelas redes sociais, no sentido de fazer uma análise do que está por trás, ou seja, um pensamento crítico sem expor personagens, sem se falar em partidos políticos. Mas e aí o que acontece? Acontece uma enxurrada de famílias fazendo denúncias, certo, colegas? Não sei se aqui em Campinas acontece, talvez não, né? Mas a gente sabe que isso acontece. E eu sempre falo, né? Eu sou de Poços de Caldas, eu sempre falo que enquanto nós educadores formos reféns de famílias, a educação não vai prosperar. Mas ainda assim é uma grande dificuldade, porque às vezes as instituições que lideram as escolas, e aí eu digo superintendências, diretorias e secretarias, também têm uma postura, não digo de censura, mas de, vamos dizer assim, de reduzir o trabalho crítico do professor para que não haja problema. Então eu gostaria que o senhor pudesse, por favor, fazer um comentário sobre isso. Eu acho que a sua colocação é muito importante, porque cada vez mais, bom, por exemplo, bom, eu vou ter que dar um exemplo específico, gente, porque senão o projeto de lei que inclusive estava tramitando aqui na Câmara de Campinas há um tempo atrás sobre a escola sem partido, né? Quando você fala de escola, o termo escola, bom, escola sem partido, claro que aí justamente a alegação era defender um projeto de escola sem partido para ter uma escola não ideológica. Mas no momento em que eu digo que eu quero uma escola não ideológica, uma escola sem partido, eu estou sendo altamente ideológico. Claro. Esse é o primeiro ponto que a gente não pode, a gente não pode se perder em relação a isso, né? Então, e uma abordagem, aí você falou do enquadramento crítico. Quando a gente fala do enquadramento crítico, é justamente olhar isso, que primeiro, nós somos seres ideológicos, e quando eu escolho falar alguma coisa para alguém, se eu falo, quem fala alguma coisa para alguém, num determinado contexto específico, ela já é interessada, há um interesse, se há um interesse, há algum aspecto ideológico envolvido. Então, por exemplo, no momento em que eu escolho falar sobre, comparar a abordagem crítica, ainda que não tenha trazido o exemplo, que talvez tenha deixado alguns de vocês curiosos, né? Vocês já sabem o meu ponto de vista, a maneira como eu coloco, né? Ainda que eu não tenha colocado isso de forma explícita, né? E eu não estou falando de partido, não estou falando em quem vou votar, não é isso. Eu estou falando de posicionamento ideológico em frente a uma realidade que está aí para a gente se colocar. Então, ter essa postura crítica em relação a isso é fundamental. Então, e no momento em que, inclusive, vocês sabem, o próprio Paulo Freire, que eu acabei de citar agora, e já foi citado aqui, né, que é patrono da educação brasileira. Esse título, inclusive, estava sendo, só de passagem aqui dizer, questionado, e havia um movimento para tirar esse título do Paulo Freire, né? Então, o que eu acho que, e aí é mais importante nesse contexto, num contexto em que a gente lida com fake news, a gente vai precisar pensar mecanismos para viabilizar isso, para viabilizar esse enquadramento crítico. Por exemplo, uma coisa que eu defendo é a questão da pesquisa na internet. Existe uma diferença entre você levar os seus alunos para fazer pesquisa na internet sobre algum assunto. Aí ela é o quê, nesse caso? Quando eu levo meus alunos para fazer pesquisa na internet, eu vou ser bem didático agora. Quando eu falo, o que é? A pesquisa é um meio, não é isso? Ela é meio para alguma coisa, para eu obter uma informação, obter um determinado conteúdo. Isso é ruim? Não, isso é bom. Ela tem que ser meio, mas para que a gente possa lidar com isso, com o enquadramento crítico, por exemplo, de uma maneira mais efetiva, ela não pode ser só meio, ela tem que ser muito mais do que meio. Ela tem que se transformar em quê? Em objeto de ensino. Não é o que você vai ensinar por meio da pesquisa, é a pesquisa em si se transformar em objeto de ensino. Como pesquisar? Né? Como pesquisar, desenvolver mecanismos hoje cada vez mais que são extremamente necessários para, inclusive, trabalhar questões como aí a desinformação, a própria questão do plágio,
que está envolvida nisso, poder avaliar criticamente as fontes com as quais eu lido na internet. Quer dizer, e ela tem que se transformar necessariamente em um objeto de ensino. Isso é muito diferente do que simplesmente ela ser meio para buscar alguma informação, né? Então, é isso que, inclusive, a gente trabalha nesse curso que eu mencionei, de extensão. É um curso, inclusive, que a gente vem oferecendo desde 2013, lá na Unicamp, que é voltado para professores da educação básica. O foco maior são professores da rede pública, mas também professores da rede privada da educação básica, que é justamente, então, ele tinha um caráter mais prático, inclusive, né? Então, a gente desenvolvia oficinas, inclusive. Uma dessas oficinas era trabalhar pesquisa na internet, como fazer pesquisa na internet. Então, ela precisa se transformar em objeto de ensino. Então, isso tem que estar previsto, inclusive, no currículo. Sim. A pesquisa como objeto de ensino, isso tem que estar previsto, né? Não, eu faço pesquisa, né? Mas é muito diferente. Então, para que a gente consiga, é preciso ter isso, né? Ou seja, a gente tem muito ainda que transformar a nossa forma de fazer educação, né, para que a gente tenha futuramente um momento menos tenso em relação a princípios básicos, princípios democráticos, valores morais universalizáveis que estão aí em jogo, né? Professor, eu agradeço muitíssimo a sua presença. Ficaria muito mais tempo conversando, lógico, né, mas nós temos um trabalho. Muito obrigada. Viu? Muito obrigado, gente. Desejo a todos aí um ótimo evento, uma continuação. Muito obrigado, viu?